Você não é calmo. Você é alguém em colapso silencioso com cara de controle. Porque gente com QI alto não ganha paz. Ganha volume. Volume de pensamento, volume de leitura, volume de dúvida. Você entra numa conversa e já sabe o que cada um quer, então você sorri e finge que está tudo normal. Você toma decisões milimetricamente e, por isso, não vive nenhuma por inteiro. Por fora, você parece admirável. Por dentro, é um carro potente acelerando no neutro, queimando combustível parado, com o painel piscando e ninguém ouvindo o barulho. E o detalhe mais doente, você não chama isso de sofrimento, você chama de eu sou assim. Número 1. Inteligência gera isolamento. Você não se encaixa, você se adapta. Se entra num lugar e entende a dinâmica em minutos. Quem quer ser visto, quem quer mandar, quem tá fingindo que não liga, quem tá com medo de ser rejeitado. E aí você faz o que sempre faz. Ajusta a sua presença. Menos brilho, menos opinião, menos verdade. Você vira fácil de lidar. Só que isso tem custo, porque quanto mais você se adapta, menos você existe. E as pessoas sentem. Elas gostam da sua utilidade, do seu humor calculado, do seu jeito tranquilo, mas não chegam em você de verdade. Porque, sem perceber, você passa a mensagem: aqui não entra. A solidão não começa quando você fica sozinho. Ela começa quando você percebe que até acompanhado, você está isolado socialmente, como um carro com vidro fechado, vendo a cidade passar. Número 2. Overthinking destrói decisões. Você não escolhe, você simula. Você chama de cautela, de responsabilidade, de maturidade. Mas é overthinking com um crachá bonito. Você abre 1000 cenários na cabeça e nenhum vira passo. Você pensa no que vai acontecer se der certo, e isso também te assusta porque dá trabalho sustentar. Você pensa no que vai acontecer se der errado, e isso te humilha por antecedência. Você fica preso no painel. Temperatura, combustível, barulho estranho, luz acendendo. E a estrada? A estrada fica lá, esperando. Você não perde por escolher errado. Você perde porque não escolhe. E quando escolhe, escolhe o mais seguro, não o mais vivo. O seu pensar bem começa a ser só medo de julgamento com linguagem elegante. Número 3. Consciência excessiva gera ansiedade. Você percebe tudo e não descansa. Você repara no microtom, na pausa antes da resposta, no olhar que desviou meio segundo, no depois a gente fala que já veio morto. Você enxerga intenções onde todo mundo só vê palavras. Isso parece vantagem, até virar vigilância. Seu cérebro vira câmera de segurança. E câmera de segurança não relaxa. Você deita e o filme continua. Você tenta se distrair e a mente puxa você de volta. E se eu tiver entendido errado? E se eu tiver sido demais? E se eu tiver sido de menos? Ansiedade não chega gritando. Ela chega sussurrando possibilidades. E você, com essa consciência excessiva, escuta todas. Você vive como se estivesse dirigindo no escuro, com farol alto, mas ainda assim com medo do que não iluminou. Número 4. Dificuldade de conexão emocional. Você entende, mas não se entrega. Você tem inteligência emocional para ler a dor alheia antes do outro admitir. Você sabe o que dizer. Você sabe o que não dizer. Você sabe onde dói. Só que na hora de sentir junto, você vira comentarista da própria vida. Você explica o que está sentindo em vez de sentir. Você transforma emoção em raciocínio, porque raciocínio não te expõe. A pessoa chora e você oferece clareza. A pessoa abre o peito e você devolve um mapa. E você não entende por que ela se afasta. Ela não queria um diagnóstico, queria companhia. Só que companhia para você significa perder controle do volante. Significa alguém ver o seu lado que não é brilhante, nem rápido, nem forte. E isso te dá pânico silencioso. Número 5. Você assusta sem querer. Parece julgamento, mas é autoproteção. Existe um comportamento raro em pessoas inteligentes. Elas entram no ambiente como se estivessem auditando. Você não fala muito, mas observa demais. Você não acusa, mas percebe. Você não aponta, mas registra. E as pessoas captam isso no instinto. Elas começam a se editar perto de você. Aí vem o paradoxo. Você quer conexão, mas sua presença pede distância. Você quer ser aceito, mas seu olhar parece reprovação. E nem é arrogância na maioria das vezes. É defesa. Você já foi mal interpretado antes, já foi usado, já foi descartado.
Então você passa a dirigir com o pé no freio. Só que ninguém se aproxima de quem parece sempre pronto para fugir. Número 6. Você vira refém da própria imagem. O personagem te mantém seguro. Você constrói um personagem eficiente, o que dá conta, o que resolve, o que não se abala. Um carro que nunca falha. E todo mundo passa a te tratar como máquina premium. Exigem performance, não oferecem cuidado. E você aceita, porque é mais confortável ser admirado do que ser visto. Só que isso vira uma jaula, porque agora você não pode dizer tô confuso, não pode dizer tô cansado, não pode dizer eu preciso. Aí sua mente avançada usa o melhor truque. Ela te convence de que vulnerabilidade é fraqueza. E você acredita, porque dá menos vergonha. Só que dá mais solidão. Número 7. Psicologia sombria do cotidiano. Você manipula o clima para não ser tocado. Psicologia sombria não é só gente maldosa fazendo o jogo. Às vezes, é você, discretamente, controlando o ambiente para ninguém chegar perto do seu ponto sensível. Você usa sarcasmo como airbag. Você muda de assunto quando a conversa encosta em você. Você faz piada do que te feriu para não dar ao outro o direito de ver sua ferida. Você some quando a coisa fica séria. Você responde seco para criar distância. E depois finge que foi sem querer. Não foi. Foi instinto. Foi autoproteção. Você aprende a virar o volante 1 milímetro antes da colisão emocional. Só que de tanto desviar, você nunca chega. Você só circula. Número 8. Autossabotagem elegante. Você não falha, você se impede. Aqui é onde a inteligência vira faca contra você. Você não destrói sua vida com caos, você destrói com refinamento. Você adia porque ainda não está ideal. Você não tenta porque precisa de mais preparo. Você não se expõe porque não vale o risco. Você não manda mensagem porque não quer incomodar. Você não assume o desejo porque pode dar errado. Só que no fundo isso não é a maturidade. É medo de ser rejeitado em alta definição. Medo de parecer comum. Medo de perder status. Você prefere a dor controlada do quase do que a chance real do sim. E aí você vira especialista em não passar vergonha e amador em viver. O carro é bom, o motorista é bom, mas você escolhe ficar no estacionamento, polindo a lataria, esperando a estrada ficar perfeita. Ela não fica. E agora repara no padrão: isolamento social, overthinking, dificuldade de conexão emocional, ansiedade. Não são 4 coisas. É uma coisa só rodando em 4 rodas. Um sistema. Você percebe demais, então se protege. Se protege, então se isola. Se isola, então pensa demais. Pensa demais, então trava. Trava, então sente ansiedade. E a ansiedade te convence de que você precisa controlar mais ainda. Aí o ciclo fecha. E você que tem QI alta, ainda arruma um jeito bonito de justificar. É meu jeito, eu sou assim, eu funciono melhor sozinho. Funciona mesmo. Até o dia em que você percebe que funcionar não é o mesmo que estar vivo. Então fica com essa imagem. Você dentro de um carro forte, perfeito, silencioso, com o painel brilhando. Tudo no controle. Tudo ajustado, tudo seguro. Só que do lado de fora, a vida está acontecendo. Gente errando, gente tentando, gente passando vergonha e mesmo assim sendo amada. E você aí, com a mão no volante, olhando o retrovisor mais do que olha para frente, como se o perigo fosse sempre o que ficou para trás. Agora pensa, hoje, quantas vezes você acelerou por dentro e chamou isso de calma? Quantas vezes você freou um desejo e chamou isso de maturidade? Quantas vezes você se afastou e chamou isso de paz?